Vamos começar, que este vídeo é sobre livros. Eu sei que você gosta, inclusive, se você quer deixar uma sugestão de livro que você gostou e gostaria de ver um resumo, insights, reflexões, comenta aqui, deixa nos comentários qual seria o livro, qual é a sua sugestão. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou Carol Meyer e hoje nós vamos falar sobre este livro aqui. Talvez você não tenha ouvido falar, porque eu realmente não vi ninguém até agora comentar sobre este livro. Eu ganhei ele faz uns 3 anos, mas eu decidi ler somente neste ano. As Aventuras de Pi. Acredite no extraordinário. A história levada às telas pelo diretor vencedor do Oscar, Ang Lee. Tá? Provavelmente, se você já conhece este livro, é porque você já assistiu o filme, tá? Ou já ouviu falar do filme. Mas se você já conhece o livro, comenta aqui, já deixa como que você conheceu sobre este livro, ou se foi agora neste vídeo. Eu quero comentar os meus insights, algumas reflexões e do que eu achei deste livro, tá? Eu li ele em 20 dias, eu sempre leio 2 livros ao mesmo tempo e a Bíblia junto. A forma que o autor escreve esta história, eu acho muito interessante, inclusive para quem trabalha, quem tem um negócio na internet e precisa criar conteúdos na internet, porque nós sabemos que quando você cria histórias, você consegue conectar melhor com a tua audiência. E quando você lê livros desse gênero, você consegue entender de que forma que você pode gerar essa conexão através das redes sociais. Ele fala sobre a liberdade dos animais. Muitas vezes nós achamos que por o animal estar em um zoológico é porque ele está preso, a gente sente pena desses animais. Mas olha só o que ele comenta aqui. Os animais dentro do zoológico é melhor do que ficar na natureza solto. Aí ele faz uma comparação. Se você prefere ficar no hotel com comida e tudo disponível, ou quando você fica no hotel você tem os cuidados médicos, comida disponível, tudo disponível para você. Ou se você prefere ficar jogado na rua, sem ter esses benefícios para você. Ele faz essa comparação, porque os animais no zoológico é como se fosse você em um hotel com tudo disponível. Ele meio que quebra paradigmas, crenças que nós temos em relação ao zoológico. O nome do personagem principal é Piscine Molitor Patel. Não sei como se pronuncia este nome, mais conhecido como Pi, tá? Quando eu falar Pi, é porque é o personagem principal. E aqui na história, no início, o pai dele, que é o dono do zoológico, ele mostra os animais que existem neste zoológico, quais são os selvagens, quais que eles podem chegar perto, de que forma que eles podem chegar perto. E eu achei bem interessante uma parte aqui, que ele comenta sobre os animais, tinha alguns que eu nem imaginava que eram selvagens. Então, olha só, ele comenta sobre os leões, leopardos, ursos do Himalaia e os ursos beiçudos, hipopótamos, olha só sobre hipopótamo, com essas bocas macias e moles que eles têm, esses animais podem esmigalhar o seu corpo, transformando-o numa maçaroca sanguinolenta. Em terra correm mais depressa que nós. Só para você ter uma ideia de como que ele escreve o livro. As hienas, as mandíbulas mais fortes que existem na natureza. Não pensem que são bichos covardes e que só comem carniça. Nada disso é verdade. Elas começam a comê-lo ainda vivo. Orangotangos. Tem a força de 10 homens, quebram seus ossos como se fossem gravetos. Avestruz. Você sabia que o avestruz é assim, ó? É um dos bichos mais perigosos de um zoológico. Basta uma patada para quebrar as suas costas ou esmagar o seu peito. Você sabia disso? Eu não sabia. Veado malhado. São lindos, não são? Se lhe der na telha, o macho pode atacá-lo e esses chifrinhos tão curvos vão perfurá-los como se fossem punhais. O camelo árabe, uma mordida babada e vocês perdem um naco de carne. Ai, gente. Os cisnes negros, com o bico, podem arrebentar o seu crânio. Com as asas, quebrar os seus braços. Os pássaros menores, com o bico, eles perfuram os seus dedos como se fosse manteiga. Os elefantes, os mais perigosos de todos os animais, num zoológico, morrem mais tratados
tratadores e visitantes vitimados por elefantes que por qualquer outro animal. Um jovem elefante pode perfeitamente esquartejar você e esmigalhar cada parte do seu corpo. Foi o que aconteceu a uma pobre alma no zoológico europeu, um sujeito que entrou na casa do elefante por uma janela. Um animal mais velho, mais paciente, vai imprensá-lo contra a parede ou sentar em cima de você. Parece engraçado, mas pensem bem nisso. A vida trata de se defender por menor que ela seja. Então aqui ele comenta que os animais, ele não tem a intenção de ir atrás de alguém por nada. Ele vai se defender. Quando ele ataca é porque ele está se defendendo, por menor que este animal seja. Eu preciso cuidar. Então ele comenta assim para você ter uma ideia da história toda, ele comenta em detalhes. Até nos meus stories no Instagram, teve uma hora que eu comentei assim, nossa, eu não sei se eu continuo esse livro, porque era tantos detalhes que eu sentia nojo dele contando a história dos animais, com os animais se matando, ou comendo um ao outro. E depois eu leio algumas partes para vocês terem uma noção. Outra coisa bem interessante que ele comenta sobre os animais é a questão da distância que você precisa ter. Então, por exemplo, no zoológico, eles sabem exatamente quanto que precisa de espaço, o que precisa ter ali dentro, se precisa de água, lama, enfim, árvore. Eles colocam tudo que o animal se sinta confortável, porque daí ele vai entender que é a casa dele ali. Eles criam este limite de distância também, inclusive limite de distância com relação a pessoas. Você tem um limite para estar perto de um animal. A partir do momento que você passa deste limite, ele se sente que você quer atacá-lo. E aí ele vai se defender te atacando, tá? Então, ele comenta sobre esses cuidados que os animais têm para você conhecer cada animal, sabendo do limite dele, qual que é o que ele precisa para ter na casa dele, se sentir em casa. Ele também comenta sobre isso. Cada bicho tem uma distância de fuga diferente, e essas são medidas de forma diferente. Felinos olham, cervos ouvem, ursos farejam, as girafas nos deixam chegar a cerca de 28 metros se estivermos dentro de um veículo motorizado, mas saem correndo se pararmos a uns 130 metros estando a pé. Todos esses detalhes precisam estar muito na medida certa porque para o animal conseguir se adaptar. E aí ele comenta assim, o animal tenta fugir quando algo acontece ou o local é inadequado. Então, por que os animais tentam fugir de algum lugar? Porque aquele local não está adequado para ele, ele precisa se sentir em casa. Eles não gostam do desconhecido. Então, quanto mais conhecido para o animal, melhor. Outra curiosidade que ele comenta sobre o domador de leão. O que ele precisa fazer para conseguir domar um leão? Ele precisa ter algumas características. Este homem precisa ser um super alfa, que é postura ereta, atitude calma, olhar firme e passo à frente destemido. Essas são algumas características que, se você não fizer um item errado, acabou para você. Este livro tem muito correlacionado ao acredite ao extraordinário. Ele tem muita fé e ele nos ensina isso. E, inclusive, ele, no início, o Pi, ele participou, ele sempre ia em algumas igrejas, e não era de uma religião, ele ia em 3 religiões. E quando todos eles descobriram isso, eles foram se reunir e perguntar para ele, tá, mas você precisa definir uma só religião. Mas, na verdade, ele só queria poder amar Deus. Ele não queria escolher uma religião. Ele queria apenas ter Deus na vida dele. A presença de Deus é a melhor das recompensas. E aí tem uma parte que ele fala assim, se existe só uma nação no céu, todos os passaportes não deveriam valer para ela? Porque ele era um mistério essa questão da religião dele, que ele participava, ele queria ser cristão, hindu e muçulmano. E ele só queria amar a Deus, não queria ter uma só religião. E aí ele fez essa pergunta de por que escolher uma se no céu vai ter um passaporte para todos? Eles tinham um zoológico, se eu não me engano é na Índia, eu não lembro agora o país, mas eles iriam mudar para o Canadá. Só que eles foram de navio, eles foram em um barco, na verdade. Um barco que não estava em perfeitas condições, mas eles foram. E aí foi a família toda deles para se mudar de país e levaram os animais neste barco.
Foram os pais dele, o Pi e os animais que eles não tinham vendido ainda. Eles tinham vendido alguns já no país deles e eles levaram o resto para levar para o Canadá, para levar no zoológico de lá. Só que o navio afundou, teve uma tempestade e o Pi acabou caindo aqueles barcos de salva-vidas, que era um barco considerado até grande, e junto com ele tinha uma zebra. Até ele compreender aquilo, ele demorou uma semana para sair do lugar. Ele estava naquele... eu não sei como se chama, esqueci o nome agora. Um bote salva-vidas, mas é um navio, um barco pequeno, como se fosse uma canoa. E ele estava com alguns animais que ele comentou no livro ali. Uma hiena, a zebra... E depois ele descobriu outros animais durante esse percurso. E olha só uma frase legal que comenta aqui no livro. As coisas não correram como se esperava, mas o que se pode fazer? Temos de encarar a vida do jeito que ela se apresenta e tentar tirar o melhor proveito dela. Isso daqui é uma frase para nós aplicarmos no nosso dia a dia também. E aí, enfim, agora entra a parte que ele está no Oceano Pacífico, tentando sobreviver. E durante esse percurso, ele, depois de cair a ficha que ele estava ali, uma semana sem comer, sem tomar água, ele começou a sentir a garganta seca. Ele precisava tomar água, que ele estava morrendo da sede. E aí ele, por pensar que era um barco que era para salvar vidas, provavelmente teria ali os recursos para eles poderem aguentar durante alguns dias com comida e água. E ele foi procurar isso. E quando ele estava procurando por isso, ele viu o tigre. Ele já tinha conhecido através do pai dele, que ele fez um teste uma vez, chamando o Pi e o irmão dele para ver uma cena. Qual era esta cena? Ele jogou um animal, se eu não me engano era um bode, algum animal que o tigre come. E ele colocou na mesma jaula que ele, e eles viram ele comendo vivo. E aquele animal tentando sair dali, sabe? Só do jeito dele contar, eu já imaginava aquela cena. E eu fiquei muito mal de ler aquilo. Então, o Pi, ele sabia quão agressivo, quão selvagem era este animal. Só que ele estava junto no barco com ele. Aí tentando pensar como que ele poderia descobrir se tinha mais recursos ali dentro do barco, que era a água e a comida. Bom, ele foi atrás e no final das contas ele acabou encontrando. Ele conseguiu pegar e viu que tinha alguns sacos de proteína, algumas garrafas de água. Então ele pegou, tomou um monte de água e depois ele maneirou aí nos próximos dias com a comida e com a água. É uma forma muito envolvente que você fica querendo ler o tempo todo. E é uma forma de você aprender como contar histórias. Porque quanto mais livros você lê assim, mais fácil para você fica para escrever ou até mesmo para criar conteúdos na internet, ou fazer lives, criar vídeos onde você possa também contar alguma história de uma forma envolvente para gerar conexão com a tua audiência. E aí ele ficou pensando do porquê que o tigre não atacou ele ainda, e ele deveria estar com enjoo. Enfim, ele começou a pensar sobre isso, e aí ele teve as formas de ficar pensando como que ele poderia fazer para conviver com o tigre ali, né? Porque ia chegar um momento que ele poderia atacar a qualquer momento o Pi. Então ele ficou pensando nas possibilidades que ele tinha. Ele pensou em várias alternativas, mas a que mais deu certo, e foi o que ele fez, é de ensinar ele, de adestrar o animal, domar ele. Então ele tinha alguns apitos ali naquele barco salva-vidas, onde ele começou a ensinar este animal, para que aquele espaço que ele estava era a casa dele, e o espaço que o Pi estava era onde ele não podia ir. Então ele foi ensinando, claro que da forma que ele podia ali, né? Aqui também ele fala o que tudo tinha nesse bote salva-vidas. Então olha só, tem todos esses detalhes aqui, ó, tudo isso daqui. Kit de primeiros socorros, um espelho de sinalização, um pacote de cigarros chineses com filtro, uma barra grande de chocolate amargo, um manual de sobrevivência, uma bússola, um caderno com 98 páginas, uma hiena malhada, um tigre de bengala, um bote salva-vidas, âncoras marítimas, machadinhas, cordas sintéticas, canecas flutuantes, cor laranja,
16 cobertores de lã, saquinhos plásticos para vômito, com 192 comprimidos de remédio para enjoo, 124 latas de água fresca, cada uma delas contendo 500 ml, 62 litros ao todo, 31 pacotes de ração de emergência, cada um deles contendo 500 gramas, ou seja, 15, quase 16 quilos ao todo. E uma coisa muito legal que ele faz é, durante a viagem, vários pensamentos começam a atormentar ele, inclusive de morte, porque ele está ali isolado no meio do Oceano Pacífico, com a comida, a água acabando, um tigre de bengala na frente dele. Então, assim, ele começava em alguns momentos pensar que ele não aguentaria. Só que, por ele ter Deus e por ele ter o tigre ali, ele conseguia não pensar nisso o tempo todo. E ele, a maior parte do tempo, ele conseguia buscar a sobrevivência dele, ir atrás disso. E o mais engraçado é que ele era vegetariano, ele não comia animais. E ele teve que começar a comer animais, porque quando a comida acabou, ele teve que começar a pegar as tartarugas da água, os peixes, tudo que aparecia ali, os pássaros, ele comia tudo o que aparecia e testava também para ver se era boa carne. Os animais que estavam ali, acabou que no final somente sobrou o tigre de bengala e o Pi, porque a zebra, a hiena começou a destroçar ela, começou a comer ela viva, e ela aguentando dias, aguentou muitos dias. Foi nessa parte que eu pensei em desistir do livro, que ele contou em tantos detalhes que eu me senti enjoada. Eu não vou ler essa parte aqui, vou deixar pra você ler quando você ler o livro. E aí, depois essa hiena, finalmente, ela foi morta pelo tigre. O tigre comeu a hiena. Então, no final das contas, sobrou somente o tigre no final. Este capítulo aqui, ele conta sobre o medo. Preciso dizer uma coisa sobre o medo. Ele é o único adversário efetivo da vida. Só o medo pode derrotá-lo. Começa pela mente sempre. Olha só que insight. Isso não é só do livro, não é só no momento que ele está passando, mas em qualquer situação que você tem medo, tudo vai começar aqui, ó. Tudo começa na tua mente. Então não deixe que ela te vença, não deixe o medo te vencer. O medo faz você ficar ansioso, tá? É uma batalha de medo contra esperança e confiança. Bem depressa tomamos decisões precipitadas, abandonamos os nossos últimos aliados, a esperança e a confiança, e pronto, nós mesmos nos derrotamos. O medo, que não passa de uma impressão, acabou de nos vencer. É uma questão difícil de expressar com palavras, pois o medo de verdade, aquele que abala até mesmo os nossos alicerces, aquele que sentimos quando nos vemos cara a cara com o nosso fim mortal, se instala na nossa memória como uma gangrena, trata de estragar tudo, até mesmo as palavras que usamos para falar dele. Portanto, é preciso um esforço enorme para expressá-lo. Temos de lutar bravamente para lançar a luz das palavras sobre ele. Sempre que o medo querer te derrotar, você vai lá e coloca palavras de luz no lugar do medo. Aqui tem uma parte onde ele fala que o tigre ajudou ele, inclusive, a sobreviver. Se ainda tinha vontade de viver, era graças a Richard Parker. Ele me impedia de ficar pensando demais na minha família e nas trágicas circunstâncias em que me encontrava. Ele me empurrava para continuar vivendo. É porque ele perdeu os pais deles. Os pais dele, ele perdeu, eles morreram quando o navio afundou, junto com os demais animais. Mesmo que se sinta desencorajado, nunca se sinta derrotado. O ânimo é que conta. Se tiver vontade de viver, viverá. Mesmo ele estando nessa situação, ele sempre tinha um pensamento de Deus. Olha aqui, se queremos ver a vida selvagem, é a pé e com toda a calma que temos de explorar uma floresta. No mar é a mesma coisa. É preciso circular pelo Pacífico em ritmo de passeio, por assim dizer, para ver a riqueza e a abundância que ela contém. Então, aqui ele mostra a imensidão, a abundância de um oceano, da infinidade que Deus faz no mundo, dessa abundância que existe. Não é a situação, não é o que acontece com você, mas a forma que você reage a esta situação. Eu falei um pouco até a metade do livro, tá? Eu não vou contar o livro todo. O que aconteceu com o Pi e com o tigre no final do livro, você vai descobrir, você vai ler ou vai assistir o filme para você saber o final desta história, tá? Porque eu quero que você leia ou assista o filme para saber o que aconteceu com eles nestes dias que ele passou dentro do Oceano Pacífico, tá? Junto com o tigre de Bengala, que é um animal super selvagem. Se você quer comprar este livro, eu vou deixar aqui na descrição o link para você comprar na Amazon, onde eu compro os meus livros também, tá?
E comenta aqui se você gostou deste tipo de resumo. É um livro totalmente diferente do que eu costumo publicar aqui. Mas como eu gostei da leitura e eu trouxe esses insights para você adaptar na sua vida, tanto pessoal como profissional, eu acredito que faz sentido sim compartilhar aqui com você, porque é algo que você pode levar para o seu dia a dia e ter um aprendizado, porque com tudo que nós vemos, que nós conversamos com alguém, nós aprendemos algo, certo? E eu gostaria de saber o que você teve de insight ou aprendizado com este vídeo. E se você gostou, deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião. E não esqueça de curtir este vídeo, se você assistiu até aqui principalmente. Isso ajuda também a entregar, o YouTube a entregar para mais pessoas. Eu faço aqui por livre e espontânea vontade de entregar conteúdo, entregar insights para vocês, porque eu acredito sim que quando nós temos esses insights, essa sabedoria de entender livros, entender a Bíblia e compartilhar para as pessoas, isso daí faz muito bem. Porque quantas vezes eu não vi algum comentário ou alguém comentar, alguém falar algo em algum vídeo que me fez mudar, ter um estalo, um insight que fez mudar totalmente a forma com que eu fazia determinada coisa. Então talvez esse vídeo possa te dar este insight para você fazer algo ou mudar ou ter mais resultados. Tá? Então, deixa seu comentário aqui, curta esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações para você receber os meus vídeos que eu publico aqui todas as semanas, tá? Inclusive, se você visitar aqui o meu canal e na parte de vídeos, envios, você vai ver todos os envios que eu fiz nos últimos dias e você consegue ver os mais atuais também, tá bom? Olha lá, conheça o que eu tenho aqui no meu canal. Além dos livros, eu falo também sobre marketing digital para as redes sociais, principalmente Instagram. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Um beijo da Carol Meyer e até o próximo vídeo.